Fala galera, tudo E bem? aí, pessoal, tudo bom? Hoje com um convidado extremamente especial, Que honra, né? professor Luciano Castro, decano aqui da Escola de Ciências da Saúde e da Vida. Vai estar aqui batendo um papo com a gente, descontraído, falando um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho do seu trabalho aqui dentro da instituição, principalmente, né, Dudu? E a gente vai tirar tudo que a gente puder hoje do Lu, histórias que ele não contou ainda. E a ideia é que vocês conheçam um pouquinho também dos bastidores do trabalho de um profissional de educação física que está hoje na gestão, né? Que é uma outra área de atuação que a gente pode explorar dentro da educação física. Então, Lu, obrigado por estar aqui conosco. E a ideia era até a gente trazer o Lu, né? Falar um pouquinho dos nossos bastidores também. A ideia era a gente trazer o Lu de primeira, né? E o Lu foi um baita parceiro, assim, super apoiador aí dessa ideia que a gente, né? O Adriano me procurou, vamos fazer um negócio. E a ideia da gente ter pensado em ti, Lu, no primeiro, vai muito ao encontro do nome que a gente também pensou, né? E aí eu tava falando para o Adriano, pô, está falando de repensando a educação física, né? Que irado se a gente puder ter o Lu aqui, mas aí é uma pessoa muito importante, né? Fica difícil, né? A gente ajustar a agenda. Mas aí, Lu, acho que tu podia falar um pouquinho para a gente, né? Da tua formação, né? Como profissional de educação física e como é que tu foi parar, talvez, na gestão, né? Tá bom, vamos lá então. Na realidade, a minha carreira na educação física, ela veio depois de uma outra pretensão, né? Eu tenho 53 anos e a minha geração queria ser engenheiro, advogado, médico, basicamente, né? E eu não fugi à regra, eu fiz o meu primeiro vestibular para engenharia química. Eu fiz em 86, eu fiz o meu primeiro, em 85, 86, no verão de 86, né? Eu fiz vestibular na URGS para engenharia química e não havia feito o vestibular aqui na PUC. Eu não passei nesse primeiro vestibular, estava saindo do terceiro ano e tudo mais. No meio do ano eu fiz vestibular, passei aqui na PUC, engenharia química, e iniciei o curso. Fiz um primeiro semestre daquele, assim, como todo aluno do primeiro semestre, né? Descobrindo um novo mundo, né? Reprovei na disciplina de cálculo, como 90% dos alunos daquela época. No nosso caso é cinésio, né? Aqui é cinésio. Cálculo para engenharia é a cinésio da educação física. Depois a gente vai falar. E aí, no verão de 87, eu fiz vestibular na URGS. Aí eu passei para física na URGS. Tá. No primeiro semestre de 87, eu fiz física na URGS, engenharia química na PUC. Ao mesmo tempo, saía daqui desse campus, ia para o campus agronomia. No meio do ano, eu comecei a achar que aquilo não era para mim. Eu tinha um passado esportivo, jogando tênis, joguei punhobol, né? Que pouca gente conhece, talvez hoje a gente vai falar um pouco dessa história durante quase 12 anos. E eu sempre tive uma interação muito grande com o esporte, fiz atletismo na Sojipa, competi, fiz judô e tudo. E aí eu achei que a educação física era uma coisa que eu ia me adaptar, que eu ia conseguir desenvolver uma carreira. Aí, no final de 87, eu fiz uma transferência interna na URGS, que naquele tempo tinha, porque naquele tempo tinha a prova teórica e tinha a prova prática, né? Para a educação física. Para a educação física, né? Era muito ainda performance, né? E aí, no caso da transferência interna, não tinha que fazer prova escrita, mas tinha que fazer a prova física e classificava os 2 primeiros masculinos e os 2 primeiros femininos. Eu passei naquela seleção e entrei na URGS, na ESEF. Que era assim, tipo aquele do exército, assim, corrida, 12 minutos, 100 metros rasos, nadar 50 metros, subir uma corda, né, para de força, arremessar uma pelota, e salto em distância e salto em altura. Depois, lembra, assim, basicamente... Depois a gente vai colocar o vídeo, depois da gravação aqui, o Lu fazendo exatamente a mesma prova ali. E analisando os padrões de movimento da cinésio. E aí, então, em 87, eu entrei na URGS e logo me identifiquei muito assim, com o curso, né? Eu tive, desde muito cedo, uma professora que eu me espelhei muito na faculdade, que era a professora Elizabeth D'Andrea, que era da área do tênis, que era uma área que eu tinha bastante interesse, porque eu já havia jogado tênis e tinha certa facilidade para esportes de raquete, de modo geral. E aí eu vi que ali era uma possibilidade interessante da área da educação física, né? Também pensando, dentro da educação física era uma vertente que pagava bem, isso também era bastante relevante, né? E aí eu fui por essa área aí.
Ao longo da faculdade, eu conheci o professor De Rose, com projetos de pesquisa na área de diabetes. Ele tinha um projeto muito antigo lá na ESEF da URGS, e eu, conversando com ele, fui ser voluntário desse projeto e tudo mais, e trabalhei nesse projeto durante os 2 últimos anos da minha faculdade. Acabou a faculdade, nesse meio tempo da faculdade, né, eu fiquei 6 meses fora, fui para a Alemanha para fazer um semestre de faculdade na Universidade de Educação Física Esporte Colônia. Não era muito... Não, era meio tiro no escuro, assim, entendeu? Pouca gente ia, essa história a facilidade de se viajar hoje não existia. Não tinha avião na época. Então. Tinha poucos, a passagem era cara, era o tempo que se viajava de alumínio, era o tempo que se viajava de terno e gravata, então, assim, era uma coisa... E eu casei também essa ida para a Alemanha com, de novo, voltando lá o Punhobol, que também me abriu algumas portas, né? Legal. E aí eu acabei o curso, então, depois que eu voltei da Alemanha, eu fiz, logo em seguida, eu entrei na pós-graduação, na especialização, que o De Rose era o coordenador, fiz um semestre, fiz prova do mestrado, entrei no mestrado, na URGS, tudo na URGS. Tranquei a especialização, fiz o mestrado, acabei o mestrado, voltei para a especialização, terminei a especialização, e nesse meio tempo, assim, eu também me aproximei muito do De Rose, né? E é uma pessoa a quem eu devo muito da minha carreira. Que é uma das maiores autoridades na área de... acho que não só da educação física, mas talvez da ciência, de uma maneira geral, do Brasil hoje. E como eu estava no mestrado e ele era meu orientador, eu, na realidade, assumi a disciplina que ele dava na especialização, que era a disciplina de cineantropometria, que se chamava, né? Não era nem avaliação funcional nem nada, era bem focado na cineantropometria mesmo. E eu fui fazendo o meu trabalho de mestrado era nessa área, eu fiz uma avaliação de atletas de judô, eu criei uma fórmula para avaliação de atletas de judô, através da cineantropometria, para fazer percentual de gordura, né? E encerrei o meu mestrado lá em 97. E uma característica, assim, eu comecei a dar aula na especialização muito antes da graduação, né? Eu comecei na especialização em 94, eu só entrei na pós-graduação, na especialização, e eu só entrei na graduação em 99. Depois. Quando eu fui para a UBRA, aí eu fiquei 3 anos na UBRA, e aí eu já estava na PUC. Nesse meio tempo eu pulei aí em várias, dei aula na Fevale, dei aula na Facos, em Osório, dei aula na especialização do IPA. Era uma época que, na educação física, a gente tinha poucas pessoas que se especializavam, né? Mestrados, doutorados, bem diferente de hoje. Então, assim, eu estava num momento de transição que eu tinha a especialização, eu tinha o mestrado e gente querendo profissionais com essa capacitação para trabalhar. E por isso também essa facilidade, né? Então, assim, eu estava dando aula num lugar, tinha uma vaga, eu sabia de alguém que tinha mestrado ou doutorado naquela área. Não eram muitas pessoas, né? Eram que poucas. tinham esse título, talvez, né? Exato. E aí sempre nessa área, então, de cineantropometria... E avaliação funcional. Sempre transitei nessa área aí, e dentro da área esportiva, na área do tênis, né? Legal. Trabalhei com pádel durante muito tempo, quando eu era aluno da educação física. O pádel surgiu num momento assim, e eu comecei logo, já vinha do tênis, comecei logo no início a jogar pádel, e aí já, sei lá, um ano e meio depois, eu estava dando aula, participando de torneios, campeonatos pelo Rio Grande do Sul. Legal. Foi bem e aí, interessante. Lu, tu vem para dar aula na PUC e tu é um dos mais antigos. Geralmente, quando a gente fala decano, assim, você fala o decano do STJ, alguma coisa, geralmente é o mais antigo. Aqui não necessariamente é o mais antigo. Não sei se... Eu não sou o mais antigo, porque a Sônia é a mais antiga. A Sônia, eu acho que é a única professora que está desde o início do curso nosso aqui, né? O curso foi inaugurado, né? Foi iniciado em 2000, e eu entrei em 2001. Né? A professora que estava na minha disciplina, eu entrei depois do primeiro ano. A professora que estava dando a disciplina de cinesiologia na época saiu ao final do segundo semestre, e eu logo em seguida entrei no lugar dela para substituir. E mas desde então, assim, tu não está desde o início, assim, oficialmente, acho que só a Sônia tem esse título, né? Mas tu pega toda a construção do curso, praticamente. Né? E aí eu queria te perguntar, assim, como é que é, né? Como é que foi, assim, para vocês que participaram dessa construção, né? Porque é um curso novo, né?
se tu considerar e comparar, por exemplo, com a URGS, né? Que é um curso muito tradicional, muito grande, muito forte, com pós-graduação em Ciências do Movimento Humano, né? E aí vocês fazem, né, essa construção do curso, e hoje a PUC né, a nossa formação aqui, ela sem dúvida nenhuma é referência assim na educação física. Então, como é que foi isso, assim? Como é que foi? Conta um pouquinho desses bastidores da construção do curso, os primeiros currículos, assim. Quando a gente começou, quando eu entrei aqui, depois do primeiro ano, né, nós éramos, eu não sei direito, 5 ou 6 professores, né? E também, os professores seguintes, eu entrei junto com o Nelson, nós entramos quase juntos. O Mesquita, se não me falha a memória, já estava aqui, o Camargo, a Sônia, o Jader, que são professores, o Jader também já saiu há um bom tempo. E a gente vinha, claro que os primeiros currículos, eles foram o espelho da nossa formação. Sim. Né? Sim, ou seja, a gente tinha muito toque de vocês. Quase que repetiu aquilo que se fazia na ESF da URGS. Mas eu acho que assim, a gente sempre teve a ideia de tentar mudar aquilo que a gente tinha tido na URGS. Basicamente era quase todo mundo da URGS, sim, um ou outro do IPA, né? E tentar modificar aquilo que a gente ou não concordava, porque o que acontece assim, a gente tinha mais um dinamismo aqui de mudança, claro, na universidade privada. Isso eu acho que é uma característica, não é nem bom nem ruim, é só uma questão institucional. Ser mais fácil, exato, né? Talvez, e a gente atualizava com bastante frequência, e o próprio Nelson, o Jader, trabalhavam em áreas de educação física assim, que foram buscar formação fora digamos, da área acadêmica, né? E trouxeram, então, algum conhecimento para cá. Legal. E a gente foi vendo, principalmente a formação pessoal, que eu já, sinceramente, nem me lembro se tinha esse nome no início, mas ela já vem de muitos anos, né? E a gente tem essa disciplina, que hoje virou, assim, um ícone quase da educação física. Dentro da nossa escola, ela é ofertada para todos os cursos, porque se viu, se entendeu, se estudou o quanto ela é benéfica na formação do aluno, do ser humano. E isso são coisas que a gente não teve lá, entendeu? Sim. Foi uma formação mais tecnicista, uma formação mais voltada para a competição, né? Eu me formei como licenciado, bacharelado, eu posso estar enganado, mas eu não me lembro se alguma faculdade tinha um bacharelado na época. E também tinha o seguinte, naquela época, quem fazia educação física vinha do esporte. O próprio teste para te ingressar na faculdade de educação física era aquela questão mais hoje de vivência, assim, militarista, tu tinha que ter. A música, assim, né? Hoje tu vai entrar na música, tem que fazer um teste de algum instrumento, tem que ter uma aptidão, né? Então, claro, e depois a gente trabalhou, né? Então, os PCDs foram, né? Se fez todo um movimento para que se aceitasse esse tipo de aluno. Na minha época, eu não me lembro de ter nenhum colega que fosse cadeirante, que fosse sindrômico, que usasse muletas, nada disso. Ou tu tinha performance, ou tu não tinha lugar dentro do curso. Perfeito. E eu acho que isso foi uma coisa que a gente conseguiu ao longo do tempo implementar no curso de educação física daqui, né? Com essas ideias um pouco diferentes. Assim. E aí tu fala do curso, da transição, né, de todas essas modificações ao longo do tempo. E o parque? Então, né? Com a estrutura que a gente tem hoje todo mundo, quem é nosso aluno, já vê ele pronto, né? Mas quando a gente estava aqui, né, Dudu? Quando eu entrei no curso em 2009, recém, assim, era muito novo, era tudo, meu Deus. Imagina, eu entrei em 2006, então já era as instalações novas. Recém-inauguradas. Né? Então, assim, e realmente, na época, foi um dos diferenciais para a escolha até da instituição. Né? Então, assim, conta para nós um pouquinho, assim, de como foi participar disso. Porque o curso, ele começa em 2000. E aí, só, assim, se a gente pensar, né, uma janela temporal de 2006, o parque foi inaugurado, tá falando de uma turma só, assim, três turmas completas, talvez, né? E aí tu já tem um parque desse tamanho. Eu diria assim, a gente começou aqui muito tímido, né? Provavelmente como qualquer curso. A gente basicamente utilizava o que hoje são as quadras do térreo ali, né? Existia uma área administrativa relativamente pequena ali e as salas de aula daquele prédio de 80 ali. Hoje, onde está esse prédio novo aqui, era a parte da frente, assim, tinha um mato. Hoje, onde é a pista, as quadras de futebol, era mato mesmo. Ninguém chegava lá, era mato alto, fechado. Né? E a universidade, eu acho que a PUC, assim, sempre teve essa característica de um investimento muito pesado, né?
não só no curso de Educação Física, da onde, obviamente, eu sou originário, mas quem chega aqui e enxerga a estrutura da universidade, a universidade, como universidade privada, é uma espécie de um oásis dentro do país, né? Dentro da realidade do nosso país. E o irmão Rauch, naquela época, que era o reitor, ele fez a PUC ser o tamanho que ela é hoje, né? Era outra realidade, era outro momento, quantidade de alunos e tudo, e ele sempre esteve muito preocupado com essa questão de investir e investir muito bem. Então, assim, as quadras do 4º andar, a piscina, as quadras... tudo de altíssima qualidade. Tudo de altíssimo nível, né? A pista de atletismo é uma pista que tem 14 milímetros de tartan. Na época, nós tínhamos a pista da Unicinos, que tinha 12, se não me falha a memória. Então, sempre teve aquela questão assim de, não, nós somos a universidade PUC e nós não temos só tamanho, nós temos qualidade de ensino, mas isso vem atrelado, vem junto a uma estrutura, né? Ofertar uma estrutura importante para o aluno. E essa pandemia acho que mostrou muito isso, né? Essa estrutura toda que a gente tem fechada faz falta. A presencialidade aqui para aproveitar a estrutura, ela é essencial. Então, eu acho que isso foi um investimento e foi um crescimento muito importante, né? E, obviamente, quando isso aqui foi inaugurado, a gente estava na Disneylândia, né? Nenhum de nós sequer teve, sei lá, uma fração dessa estrutura aqui nas nossas formações, né? Estou falando da minha geração, obviamente. Na minha geração, basicamente, era IPA e URGS. Não tinha muitas opções. Muito tempo depois veio a UBRA. Então, assim, não só os alunos que chegavam aqui, como disse o Nano, usavam a estrutura como uma forma, como uma alternativa para a opção de estudar aqui, mas nós, professores, estávamos todos maravilhados, né? Aquilo era algo que quase impensado, né? Não se imaginava. E realmente a estrutura era muito superior àquilo que a gente precisava como faculdade de educação física na época. Claro que se tinha outras ideias, a locação, o trabalho com a comunidade, tudo mais que hoje se faz, mas isso já veio de uma visão bem mais por trás. E aí nessa época eu me lembro, pelo menos da minha época, assim, talvez o Adriano, que é mais próximo ali, se lembra, assim. Aí a gente vai ter, assim, não me falha a memória, me ajude, Adriano. A gente tem a URGS, né, com uma trajetória histórica assim muito forte. Aí a gente tem o IPA, né, que hoje, infelizmente, passa aí por essa situação lamentável, mas um curso muito tradicional, né, e antigo. Aí a UBRA, o Unicinos e a PUC. E aí, não sei, Lu, se tu enxerga talvez o parque como uma das coisas que impulsionou, assim, a estrutura aqui. As pessoas passam aqui na frente, né, e olham assim e ficam... Eu não tenho dúvida. Eu acho que o parque é uma estrutura grande física aqui, o estádio, né? Para a nossa faculdade, para o nosso curso. E claro que nesse momento traz aí, depois teve também o La Salle, começou também a Faculdade de Educação Física, né? Eu também não tenho assim muita clareza do ano de início, mas o importante é assim, apesar da PUC ofertar tudo que ela oferta e continua ofertando, os valores também que a universidade cobrava para o curso de Educação Física eram extremamente competitivos. Nós podíamos nos comparar em termos de valores a todos os outros. Eu me lembro que na época que eu vim para cá foi por isso. Porque eu pensei, eu vou pagar, né, na PUC X e nos outros lugares, tipo, 5% a menos que X. Não, então eu vou para a PUC pela estrutura, enfim. E assim, e aqui é uma universidade, né? A universidade é um universo de coisas diferentes. Tu te formou aqui na Educação Física, mas tu foi fazer mestrado e doutorado na Psicologia. Tu tinha opção, tu estava aqui dentro, tu tinha possibilidade de fazer essas inter-relações, né? O Adriano foi fazer mestrado na pediatria, eu fui fazer mestrado na medicina, né? Na ciência da saúde. A biologia, né? Na genética. A genética, imagina. Foi em genética, mas foi na geriatria. Foi com o Bodanese. Terminei com o Bodanese, comecei com a professora Ivana Mânica da Cruz. Então, imagina, né? Isso acho que, sem dúvida, até hoje, né? Eu acho que é uma das... Chama atenção, né? Imagina. E, Dudu, e aí, fugindo agora, saindo um pouquinho da estrutura do curso, o Lu trouxe ali o primeiro detalhe falando assim, eu entro aqui como professor de cinésio. Né? E aí... A gente tem uma lista de coisas que eu te perguntar. Exatamente. Todo mundo que vem aqui te cita. Vamos anotando. Todo mundo que fala. Depois a gente vai tudo perguntar e vamos passar ali com o Lu aqui. E aí, Lu, como é que é herdar a disciplina de cinésio logo no início do curso, colocar a tua cara nela, né? A tua roupagem na disciplina. Nós fomos alunos do Lu em cinésio. Além de cinésio,
foi medidas e avaliação, né? Que era a nomenclatura da época. Mas, assim, o quanto... E atividade física, envelhecimento. O quanto essa disciplina tem uma importância na tua vida, né? Assim, e eu não tenho dúvida que qualquer aluno que sai de cinésio, né? Que aprova na disciplina, sabe cinésio. Né? Então, assim, o quanto isso é importante, o quanto tu te identifica com essa disciplina, por mais que a gente saiba que tem o histórico, né, dos alunos aqui, o medo da cinésio. É interessante. O cálculo da educação física. Né? Mas o quanto isso para ti assim, tem um toque. E a gente sabe que agora, quando tu assume o decanato, tu fica um período, né, sem estar dentro da sala de aula e agora retornou para a sala de aula. Como é que foi esse retorno? Conta um pouquinho. Então, quando eu entrei aqui na PUC, eu nunca tinha trabalhado com cinésio, né? Mas eu vinha de um histórico, digamos assim, que me permitia ter um pezinho dentro da cinésio. Eu trabalhei durante 3 anos, quase 4, na UBRA, na disciplina de anatomia. Então, toda essa parte que os alunos geralmente têm mais dificuldade, que é essa questão dos músculos e das ações e coisas do tipo, eu já vinha estudando durante muito tempo na UBRA. Né? Eu cheguei a ter quase 40 horas de anatomia na UBRA. Eu dava aula para vários cursos e tudo mais. Dei aula de anatomia na FEVALE também, para cursos de biomedicina, de enfermagem. Então, eu transitava muito nessa área. A questão da área da cineantropometria também a gente faz muito uso dessas questões anatômicas. Sim. Então, claro, eu precisava dar uma roupagem para essa cinesiologia, que também tem várias formas de enxergar, né? Eu entendo a cinesiologia como uma anatomia funcional. Eu estudo aquele corpo, eu sei o que está em cada lugar e eu preciso saber como é que ele funciona, né? E quais são tipos de contração, grupo muscular atuante. E isso vai muito com a minha vivência também com o professor Macedo, que não foi meu professor na UBRA, mas com quem eu tenho uma amizade de outros lugares assim, e que me ajudou nesse primeiro momento, porque eu acho que a gente sempre recorre, né, para aquelas pessoas que podem nos dar suporte. E também quando eu trabalhava na FEVALE, e eu já havia sido convidado para dar aula aqui, eu tinha uma professora lá na FEVALE que trabalhava com cinesiologia, que quando eu chegava na FEVALE, eu sentava para conversar com ela na sala dos professores. E eu dava aula de anatomia e aula de cinésio, então a gente literalmente trocava figurinhas, né? E ela também tinha uma visão assim dessa questão bastante anatomo-funcional, que é uma coisa que o Macedo tem. Quando me convidaram para a cinésio, eu achei que vamos baixar a cabeça, vamos estudar. Eu sou formado em educação física, eu tive cinésio na faculdade, eu sei do que está se falando. Como diz o Nano, eu tenho que criar minha metodologia, eu tenho que saber, né, a tua cara, selecionar o que eu acho que é importante para os alunos e tudo mais. E, literalmente, baixei a cabeça e estudei. Como qualquer disciplina que a gente assume num primeiro momento, ela sempre precisa ser trabalhada, retrabalhada, ajustada ao longo do tempo. Eu posso dizer assim que eu acho que eu consegui dar uma cara para a cinesiologia, que obviamente mudou. Eu fiquei 17 anos dando aula de cinesiologia, praticamente o único professor. Né? A gente teve em alguns momentos o Jonas, que foi um professor que deu aula aqui, chegou um momento que a gente tinha muitos alunos, né? Nós chegamos a ter 920 alunos na Faculdade de Educação Física, e aí tinha muitas turmas e eu não dava vencimento, porque tinha outras disciplinas, então eu dividi disciplinas com ele, com visões diferentes também, não de boa nem ruim, só diferentes, né? Mas praticamente eu dei aula de cinésio ao longo desse tempo todo. Claro que aquela velha história, né? Como eu brinco, assim, eu já fui muito pior. Hoje eu sou mais tranquilo. Não sei na tua época, Dudu. Mas na época era uma prova, outra prova, superior e inferior. Acabou sendo mais todo momento, tive filho, fiquei mais doce. Fazia chegar dentro do primeiro ponto aqui, que é o seguinte: se o aluno chegasse lá, faltou 0,1, Lu. Não dava. Eu já fui ruim, hoje eu não sou tão ruim. O coração bate fora. Eu me lembro que, cara, isso eu me lembro, o Dani acho que falou essa coisa. O Luciano aí não dá 0,1, velho, não dá, negócio, é 0,1. Mas assim, eu fui construindo essa disciplina, né? Acho que quando eu larguei a disciplina em função do decanato também, porque quando eu assumi o decanato, eu ainda fiquei com uma grande quantidade de carga horária, né? Fiquei com 14 horas sala de aula, mas realmente foi assim meio surreal aquele troço, né? Porque era uma demanda muito nova, a escola começando tudo muito novo, tendo que entender como é que era o funcionamento dos outros
9 cursos que compõem a escola junto com a educação física. E realmente foi um primeiro semestre assim bastante difícil. Aí eu fiz uma redução bastante drástica até o ponto que eu saí da sala de aula, né? Até porque logo em seguida a gente também teve a entrada da biologia na nossa escola, que estava na escola de ciências. Então a escola começou a andar. Um ano e meio depois mudou de novo. Não que parou, mas tem um novo curso, uma nova realidade, uma nova estruturação da escola. E aí eu fiquei 2 anos e meio fora da sala de aula e voltei esse semestre então para a Cinésio. E também pela carga horária eu divido, então, hoje com o professor Fábio, né? Mas, Lúcio, deixa eu falar, assim, então, respondendo o que o Adriano perguntou, é um recomeço, né? Eu sei que está tudo guardado aqui, e eu vejo isso conforme eu vou desenvolvendo as aulas, porque aquilo vai saindo, assim, em algum lugar aquilo vem, entendeu? Se me perguntar agora, só talvez... 17 anos, né? Talvez me perguntar agora, eu fico pensando, mas eu vejo que na aula, assim, as coisas vão fluindo de uma forma que eu estou achando muito interessante, né? E eu acho que a gente pegou também nesse semestre 2 boas turmas que te provocam muito. Acho que isso ajudou. Mas deixa eu só contar um bastidor antes de fazer a pergunta do Eu nunca vou esquecer. Estou passeando com o meu cachorro, isso há 3 anos atrás, eu acho, mais ou menos, e eu estava com a parte à distância. Cinésio, o Lu dava a presencial e eu ficava com a parte à distância. Beleza. Primeira semana de aula, começo das aulas, assim, 3 dias para começar, acho que era uma sexta-feira de noite, de tarde ali, recebo um WhatsApp do Lu. Vamos fazer o seguinte, tu fica com uma turma e eu fico com a outra. Deu, né? Nem lembrava disso. Deu. Eu disse, acabou meu histórico no curso, 1 ano, deu. Vamos me odiar agora. E aí foi a minha experiência junto, né? Eu ficava com a turma da noite e o Lu ficava com a turma da manhã. E aí depois, aos poucos, ele foi saindo, né? Aos pouquinhos. E aí depois até a Fernanda Marquesan, que também vai estar aqui com a gente, daqui a pouquinho, assume a disciplina depois também. E hoje ela está dividida, né? Compartilhada, na verdade, com o professor Fábio e com o Lu. Legal. Deixa eu só falar antes do seguir, só para comentar isso que o Adriano falou que, né, recebeu uma ligação minha 3 dias antes. Ainda bem que eu não me lembro disso, mas eu acho assim, a gente nunca dá tarefa para quem não consegue cumprir. Senhor! E assim, eu fico pensando, eu sempre brincava com os alunos chegavam às 8h15 na aula, eu dizia, a aula começou às 8. Ah, professor, mas é só 15 minutos. Eu falei, começa a chegar 15 minutos atrasado para o teu patrão, toda semana, ver o que ele vai fazer. Eu cheguei a dar 60 horas de aula por semana no semestre. Eu trabalhava na Ubra, na Fevale e na Facos. E eu transitava, fazia uma triangulação aqui, Novo Hamburgo, Canoas, Osório. 60 horas. Eu dei aula no Brasil 500, famoso Brasil 500 da Ubra, sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde, para a mesma turma, anatomia. E depois, a terceira, o final de semana, os caras queriam meu fígado, eu queria estrangular os alunos, que eu não aguentava mais um dia inteiro com eles. Legal. E sobrevivi, entendeu? E acho que foi uma baita experiência. Claro, hoje eu certamente nem aguentaria trabalhar essas 60 horas desse jeito. Continuo trabalhando 60 horas por semana, mas de outra forma. Mas eu acho que a gente vence. Quando a gente tem uma idade, a gente tem que aceitar esses desafios, né? Certo. E acho que só para a gente, talvez, finalizar assim, esse tópico da Cinésio, né? Acho que, sem dúvida nenhuma, né, Lu, tu é super reconhecido pela tua trajetória na Cinésio, né? Aquela fama lá de mais carrascão ali, de não dar tanto arrego, com essa questão do horário, mas acho que o Adriano traz uma coisa que é fundamental, assim, né? Os alunos saem da Cinésio sabendo Cinésio. Se tu não sabe Cinésio, tu não sai da Cinésio. Tu não sai da Cinésio. Mas acho que isso é uma, né, assim, acho que, né, com a tua característica, acho que tu consegue, né, super colocar, assim, todo mundo, né, sempre fala de uma forma muito legal, assim, dessa tua história da disciplina, e não é porque tu tá aqui... Sabem da dificuldade, sabem que é uma disciplina difícil e, de fato, assim, né, que acho que uma coisa é imaginar o Adriano chegar ali e ficar, 0-1, 0-2, pá, vamos botar uma perna no Adriano, né, agora, quando tu já tem 17 anos e as pessoas, de fato, entendem, né, eu nunca me esqueci, todo mundo me falava assim, cara, é uma das mais importantes do curso, tem que saber, porque tudo é fazer. Então, acho que tu consegue trazer isso, assim, de uma forma muito legal, assim, certamente a cinesiologia aqui do curso tem a tua cara, assim, acho que isso é muito legal. Mas aí acho que tem uma outra coisa entre a cinésio, essa transição que tu fala, que é a direção aqui do curso, né? Que tu assume a direção do curso e aí
a gente deixa de ser faculdade FEFID, saudosa FEFID, né? A Faculdade de Ciências Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto. E aí o curso de Educação Física ele migra para a Escola de Ciências da Saúde na época. E um tempo depois, Ciências da Saúde e da Vida com acréscimo da Biologia. Mas aí nesse processo de mudança de faculdade, né, de Educação Física para a Escola de Ciências da Saúde, tu é escolhido, o decano, né, pela gestão aqui da universidade, tu é escolhido para liderar, né, então, esses cursos das Ciências da Saúde. E o tamanho dessa responsa, assim, Pois então, eu assumi a direção da Faculdade de Educação Física em dezembro de 2008. Né? A Sônia, perdão, de 2009. A Sônia ficou de 2004 até o final de 2008. 2009 o professor Cristiano ficou naquele ano. E no final de 2009, então, eu assumi. E a gente, de novo, né, assumi a faculdade com uma quantidade muito grande de alunos e tudo mais. Acho que foi assim, eu brinco que a gente é convidado a fazer uma coisa que a gente não sabe por algo que a gente sabe fazer razoavelmente bem. Então, assim, eu tinha uma relação boa com os alunos, com os colegas, estava desde o início do curso, conhecia a faculdade. Eu nunca tinha sido gestor encabeçando uma equipe de gestão, né? Mas aceitei o desafio, eu sempre gostei muito da gestão. Antes de ser o diretor, eu havia sido vice-diretor, coordenador de departamento na época, ainda junto com a Sônia, né? E eu gostava muito e gosto ainda muito da gestão. Então, foi um aprendizado bastante grande esses anos aí na educação física. Quando se começou a falar nas escolas, né? Isso eu acho que 2014, talvez, começou a se falar que a universidade ia fazer uma mudança para as escolas e tudo mais, mas que ia ser algo gradual. Primeiro, então, foi a Escola de Humanidades, se não me falha a memória e tudo mais. E, assim, as últimas, a Ciências da Saúde entrou nessa última leva, né, de escolas no final de 2018. Isso. Tenho que pensar, porque... no final de 2017, 18, 19, 20, 21, isso, no final de 2018. Então, em 2017, eu recebi o convite. Ao longo desse tempo aí, desses 2, 3 anos anteriores ao início da escola, houve uma série de reuniões com a reitoria, com as faculdades. Começou a se especular quem ia se juntar com quem ia ficar sozinho, quem não ia, que tamanho ia ter a escola. E a gente realmente tinha algumas ideias de como seriam, e a gente terminava discutindo muito entre os diretores das escolas que provavelmente viriam a compor a Escola de Ciências da Saúde. Né? Então, era assim, o diretor da odontologia, da farmácia, que englobava também a medicina, a FAENF, que pegava 4 cursos, nutrição, gastronomia, fisioterapia e enfermagem. Né? Nós aqui, no caso eu, da FEFID, e a gente discutia. E eu me lembro perfeitamente que numa das reuniões que nós tivemos assim, com uma sala cheia, reitoria, pró-reitores e tudo mais, que surgiu, então, assim, definitivamente será desse jeito. Eu me lembro de ter falado assim, se me convidarem, eu aceito. Mas falei assim para um grupinho ali dos meus pares, né? E uns dizem, não, mas é uma loucura, é muito grande, é muito isso, muito aquilo. Mas, assim, eu não achava que era uma coisa impossível, né? E levei muito na boa. Foi uma grata surpresa, né? Eu acho que um belo reconhecimento quando me escolheram. Aceitei de imediato e o reitor, né, na época, perguntou se eu aceitava o desafio e eu disse que sim, que eu achava que eu tinha condições, que a gente podia formar uma boa equipe. E assim, eu dizia para ele, eu tenho a opção de lhe dizer não. Então, se eu estou dizendo sim, é porque eu acho que eu consigo. Claro, era tudo muito novo, né? Sim. Assim, a gente partiu na época de uns 500 alunos, que isso já tinha diminuído a nossa quantidade, para mais de 3.000, né? Então, a Psico saindo da Humanidades e se inserindo junto à Escola de Ciências da Saúde. Nós temos mais de 100 laboratórios na escola, entre laboratórios de pesquisa, laboratórios educacionais. E especificidades de cada especificidades curso, completamente diferentes, né? Então, claro, o fato de hoje a gente compor um decanato com pessoas que vêm da enfermagem, da psicologia, é extremamente importante. Sim, porque a gente conhece quem está próximo, né? Então, claro, se eu pensar na fisioterapia, talvez, pela proximidade que eu consigo criar entre as duas áreas, fica mais fácil de eu entender, mesmo eu não sendo fisioterapeuta. Agora, quando eu vou para a farmácia, por exemplo, é algo muito distante.
Então, tu tem que ter um bom grupo para conduzir essas características, né? E eu acho que a gente formou um grupo, não só do decanato, mas assim, dos coordenadores que hoje estão, das pessoas que coordenam os núcleos na escola. Eu acho que a gente tem uma força muito grande, né? A gente é uma escola extremamente complexa, em termos de tamanho, de estrutura física, de separação entre as áreas. Hoje a gente está aqui no prédio 81 e a gente tem aula no prédio 12, no prédio 11, no 40, no 6. É muito espalhado, né? Eu brinco que a gente é decanato em trânsito, né? Itinerante, porque cada dia eu tenho uma sala aqui, tenho uma sala no 11, tenho uma sala no 6. Claro que eu divido as salas, porque não faz nenhum sentido ter um espaço me esperando lá. E foi uma forma que a gente também entendeu que era importante a gente conduzir a escola. Hoje a Tamara, que é a coordenadora administrativa, compartilha salas com a gente, ou seja, o que sai dali sai já, digamos, conversado entre o decanato e coordenação administrativa, né? Então, acho que a gente conseguiu mesmo montar uma equipe muito afinada, assim, em termos de trabalho. E é um desafio diário, né? Assim, porque a gente lida com muitas coisas diferentes, de muitas áreas diferentes. E tem que aprender as especificidades. Né? E, obviamente, não posso deixar de falar que nos últimos 2 anos a gente está em pandemia. Então, dos 4 da escola, 2 a gente está... E acho que um ano antes da pandemia ainda tem um outro grande evento, que é o apagão, aquele do terceiro ano, né? Com a reforma com a nossa reforma do ensino médio, do médio, né? A gente tem um acréscimo do 9º ano. E aí a gente fica 1 ano sem o terceiro, né? Na bola de neve a gente fica 1 ano sem o terceirão. Com muito poucos alunos entrando na universidade. Porque a gente naquele ano, as escolas que naquele ano, né, aderiram ali na mudança de currículo não tinham um terceirão, né? Então acho que foi isso, né? Foi o apagão e aí depois passamos o apagão, acho que 1 ano veio, né, a pandemia. Então, eu acho que a gente teve o apagão. Aí teve no início de 2020, que ainda não se falava em pandemia, antes do vestibular, não foi um vestibular dos melhores também, eu acho que um pouco ainda era reflexo do apagão, mas depois nós tivemos no meio de 2020 um vestibular ruim, porque aí nós já estávamos no meio da pandemia, 21 a pandemia estava no auge, no meio desse ano continuamos em pandemia, e agora com perspectivas então para um 22 sem pandemia, ou pelo menos né, de um novo normal, mais ameno um pouco, para tentar recuperar essa defasagem. E eu me lembro, assim, a gente tem bastidores aqui, a gente foi anotando, mas eu me lembro que, bom, a minha formação eu fiz praticamente toda do lado de lá, então eu estava seguidamente na psico e eu acompanhei um pouco do outro lado, assim, né? E eu nunca me esqueço que, eu não me lembro quem... Enfim, acho que não falaria, mas eu realmente não me lembro. Talvez eu falasse quem foi que me falou. Mas eu me lembro de ter escutado, na época, as pessoas comentando assim, porque a gente tem, assim como tu falou, as especificidades, né? Então, o prédio 11. O que é o prédio 11? É o prédio da psico, da psico e do direito. Deus o livre, alguém ter aula lá que não seja da psico do direito, porque as pessoas já tinham os seus cantinhos, os seus nichos, né? E eu me lembro muito claramente de estar lá e estar, né, sendo exposto assim a comentários tipo, agora o Luciano tá vindo aqui, já tem aula de tudo quanto é curso aqui, né? E eu sei que tu sabe disso, porque, né, obviamente tu também, né, isso ecoou para ti. Mas isso assim, acho que é uma quebra de paradigma, né? E hoje a gente tem, né? Eu acho muito legal assim. Ali no 9º andar, né, na pós-graduação, a gente ter, se não me engano, a professora Beatriz, eu acho que tem agora ali, né, uma sala, daí tem a Ana Fioli, tem o Augusto, então, professor da Letras, um da Nutrição, da Educação Física, da Odonto, a Maria Marta, então, assim, mas não é fácil, né, Lu? Então, assim, esse primeiro movimento, né, de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, como é que foi isso, assim, né, porque bem ou mal, tu meio que encabeça esse movimento de, agora a gente vai ter que se misturar, né? O que antes era talvez do curso, agora é da escola e como é que mexe nisso, assim? Não só mexer, mas como é que isso faz isso andar junto, né? Exato, porque tu poderia chegar lá quebrando tudo, né? Bom, pessoal, né? Vai ser assim. E não foi assim, né? Então, esse movimento que não é simples, eu imagino, né? Tu chegar lá numa sala que antes era só do fulano ou da fulana, e aí, ou de um curso, né? E agora tu misturar e as pessoas
como é que é isso, assim, essa articulação, assim? Sabe, assim, eu acho que estar na gestão, antes de saber de negócios, a gente precisa conhecer as pessoas, né? Perfeito. Eu acho que tu tem que tentar escolher pessoas para determinados lugares. E aquelas, eventualmente, que não são escolhidas, elas não tem nada a ver com a qualidade do serviço que ela pode prestar, mas ela tem que ter uma característica. Eu acho que a pessoa tem que ser suficientemente aberta para aceitar, porque é uma quebrança de paradigma, uma quebra de paradigma, né? Uhum. Como tu mesmo disse, nós temos um curso de psicologia que tem mais de 50 anos, né? Ou quase 50 anos, muito tradicional, que dividia quase irmãmente, assim, a direita de um lado, a psicologia do outro. E a ideia das escolas, a ideia das escolas é exatamente o compartilhamento desse conhecimento. O quanto a gente pode se completar como profissional de saúde. A gente já tem exemplos muito claros, né? A psicologia eu acho que ela permeia quase tudo, né? Tudo da educação física está na psicologia. Sim. A psicologia está inserida dentro da odontologia, está inserida dentro da nutrição. Tem a professora Ana Feoli, que é da nutrição, e é a professora do PPG, né? A psicologia tem o professor Augusto, que é da Letras, mas que é da nossa escola, está dentro do PPG também. Da Escola de Medicina, no Instituto Cérebro. Então, eu acho que é por aí que a gente ganha. Eu acho que a gente tem que mostrar para as pessoas o quanto elas podem lucrar, digamos assim, com essa interação. Essa diversidade. Essa diversidade. O Rafael agora, trabalhando como Rafael Batista, né, como colaborador da odontologia. A professora Silvia, que é uma professora que é veterinária, mas é professora da biologia. Acho que nem ela lembra que ela é veterinária, porque né, ela mesma diz isso, né? Mas que ela trabalha dentro da área de, se não me engano, farmacologia, dentro da odontologia. É professora permanente do PPG. Então, assim, essas competências, eu acho que são aquilo que a gente tem que olhar, né? E explorar. Então, assim, é difícil? É difícil. Alguns cursos são mais maleáveis e talvez... Eu diria assim, os mais novos são mais maleáveis. A FAENF é um bom exemplo, né? Ela já nasceu como uma mini escola, porque os cursos foram se compondo, 4, né? Porque depois a gastronomia entrou por último. E às vezes as pessoas pensam, mas o Luciano vai chegar aqui, quer mudar isso, quer mudar aquilo. A gente também, com a educação física, mudou, porque nós éramos senhores absolutos desse espaço. O 81 era da educação física. Hoje a gente divide com a enfermagem, divide com a fisioterapia, e está tudo muito certo, e deu certo, e foi bem. Né? E o quanto agregou a presença desses colegas aqui. Né? Porque não é só o pessoal daqui indo para lá, né? A gente também recebe, né? Professores da enfermagem seguidamente. Abrir as portas, literalmente, né? Do que era, entre aspas, da educação física. E eu acho que a gente tem essa condição, a própria universidade não está numa condição mais de trabalhar cada um no seu canto. Perfeito. Hoje se fala tanto em equipe multidisciplinar, interdisciplinar, e aí a gente aprende tudo separado. Perfeito. Como é que as pessoas vão querer que as pessoas conjuguem os seus saberes se eles são ensinados completamente separados? Eu acho que isso tem, assim, na minha opinião aqui, pessoal, assim, isso eu acho que está diretamente relacionado com a estrutura física, né? As pessoas, às vezes, sentarem na mesma mesa, né? De se cruzarem no mesmo corredor, perfeito, né? Não, porque todo mundo sabe que é importante tu falar com uma área, com a outra, não sei o quê. Mas tu senta para falar com essa pessoa, tu tá ali, né? E, pô, eu acho muito legal. Cada vez que eu venho aqui tem gente... vários cursos. E aí tem um detalhe da pandemia também, né? O quanto a questão da tecnologia agora, ela aproximou as pessoas também em projetos, em atividades, em situações diferentes também. E, né, Dudu, e sempre o tempo passa muito rápido, né? E a gente vai direcionando já pro final, Lu. E principalmente, assim, depois a gente vai ter uma pergunta final, assim, um pouco mais capciosa, assim, o nosso quadro final. Mas, cara, eu queria fazer um relato, assim, um pouquinho para ti, que talvez tu não tenha noção, ou tem noção, na verdade, né, Dudu, do quanto tu tem uma importância, tanto para mim, mas para o Dudu também, eu tenho certeza disso. Mas o Dudu pôde dar um relato, né, pro Rodrigo aquele dia de, cara, mas tu não tem noção o quanto tu foi importante na minha formação. Tu sabe disso. Feliz. Mas eu gosto sempre de deixar isso registrado, porque se não fosse por ti, eu não estaria aqui hoje. Talvez o Dudu também não estaria aqui hoje. Certamente. E falo isso por nós, né? E quando a gente fala em repensar a educação física, que foi um nome bastante discutido, né? Tu é o cara que nos fez pensar a educação física de uma maneira diferente. Eu tenho certeza, e falo isso para os alunos na graduação, que tu foi o cara que me tirou da zona de conforto. Estava muito tranquilo, estava muito certo, até que entrou a cinésio na minha vida.
até que entrou as avaliações e até que entrou a oportunidade de ser IC na URGS com a Flávia Meyer, que depois virou minha orientadora de mestrado. Então, assim, cara, de uma maneira extremamente carinhosa, a gente queria te abraçar nesse momento e dizer a tua importância para o nosso curso, para a instituição, que a gente já falou aqui em todo o teu trânsito aqui dentro, mas na nossa vida. Né? Na nossa profissão, né, Nani? Que, Obrigado. assim, Lu, sério, eu acho que talvez ao longo da minha formação eu tenha transitado mais do lado de lá do que do lado de cá, né? Enfim, por essa, talvez até restrição física, e hoje, né, graças a Deus está muito mais próximo, mas eu acho que tu consegue, acho que tu ser profissional de educação física, não sei se as pessoas te falam isso, mas eu sinto isso. Ter um decano, né, uma pessoa que é um profissional da educação física num cargo, né, num decanato, em uma escola que tem odonto, né, que tem enfermagem, que tem cursos de psicologia, cursos muito fortes, muito tradicionais, não que a educação física não seja, mas se tu comparar até dentro dessa história, um curso de 10 anos, e aí a gente tem um diretor, né, que era o diretor da educação física. Isso é muito importante para nós, como profissão, né? Então, eu acho que tu, né, as pessoas, eu sempre que eu tenho a oportunidade, eu também te falo isso, assim, eu sempre ouço muito bem, assim, de ti, da tua integridade, né, da tua ética, da forma muito legal como tu conduz as coisas, então também, publicamente, te agradecer e te reconhecer por isso, né, e tu sabe que a gente tem um carinho por ti, não é porque tu tem essa posição que a gente fala isso, tu sabe, né, muito claramente isso. Até porque a gente bateu na Cinese no início. Mas a ideia justamente é contar, né, que, pô, é um profissional de educação física, né, que hoje tem um cargo, assim, que lidera aí, né, vários cursos, né? E é uma referência para vários cursos e é um orgulho para nós, assim. Então, também te agradecer aqui por tudo que tu faz por nós, a gente sabe que claro que tu é de educação física, às vezes tu deve dar uma puxadinha, né? Dar uma facilitadinha ali nas questões do curso, né? Dentro do que é permitido, obviamente. Mas te agradecer, assim, porque a gente sabe que tu faz uma força muito legal aqui para nós, do curso e para quem é profissional de educação física. E quando a gente te falou, né, que a gente queria, né, a gente te contou um pouco dessa ideia, tu super topou, né? E falou que seria uma coisa legal. Então, te agradecer mesmo aqui publicamente pelo tudo que tu faz por nós, é muito bacana. Aproveitando o que ele está dizendo sobre essa questão enfim, de uma referência que eu posso ter me tornado para algumas pessoas, né? Eu acho que dentro da posição que hoje eu tenho e que eu tinha como diretor da educação física, uma das coisas que mais me deixa feliz é poder contratar as pessoas que a gente forma. Né? Então, assim, foi uma felicidade quando a gente pôde contratar o Nano, quando a gente pôde contratar a Fernanda, quando a gente pôde contratar o Luiz Henrique. Para mim, isso é assinar embaixo do diploma que eu assinei em algum momento. Entendeu? Porque, assim, eu estou chancelando. Se eu quero esse cara aqui de volta, né? E muitos passaram por processos seletivos, não foi uma mera escolha, né? E isso também nos outros cursos, mesmo eu não participando diretamente dos outros cursos, sempre que os coordenadores, que nós temos espaço nos outros cursos, e que os coordenadores, em algum momento, escolhem os processos seletivos egressos, é uma felicidade. Né? Eu acho que é a forma de dizer, a gente formou esse cara, a gente confia na formação desse cara, porque seria um absurdo eu selecionar gente de qualquer outro lugar, sem desmerecer os outros lugares, porque eu acho que quem merece tem que entrar, independentemente de ser da PUC ou não. Mas o que eu tenho visto nos últimos anos, em termos de contratação, é que, sim, a gente está formando gente muito boa e nós estamos trazendo essas pessoas que estão formadas por nós de volta para casa para trabalhar como professores. E aí vamos acabar com os elogios agora. Vamos para a pergunta final. Mas... Antes da gente só fazer pergunta, ô Lu, declaração de possíveis conflitos. Combinamos algo antes? Não, nada. Todo mundo vem aqui, o governador, o Sartori, o Rodrigo Sartori, eu brinco, eu chamo ele de governador, né? Tô brincando. Ele aquele dia falou, né? Os caras acham que combinaram, que eles são criativos. Não tem nada de não. Inclusive, a gente já combinou entre nós, né, Dudu, que não teria isso. Mas, Lu, para finalizar, então, a gente tem um quadro que é o Resenha Inédita, né? A gente queria alguma história, algum bastidor, algum ponto, alguma curiosidade que tu já vivenciou, pode ser na tua vida pessoal, na tua carreira,
Algo que tu não contou ainda ou que poucas pessoas sabem dessa história? Sempre tem um delayzinho para pensar, não tem problema. Mas... Eu acho que a minha história aqui dentro da PUC, ela é sabida por, mais ou menos, né? Mais por alguns, menos por outros, mas eu acho assim, que a minha história fora da universidade, e aí eu volto lá ao punhobol, talvez seja a coisa mais fora do padrão, assim, né? Primeiro, quando eu comecei a jogar punhobol lá em 1981, era coisa de fundo de quintal, assim, claro, pouca gente jogava, né? A Sojipa, o Navegante São João, em Novo Hamburgo, o Aliança de Novo Hamburgo e o Ginástica de Novo Hamburgo, e principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde existia algum pouquinho de colonização alemã. Então, eu comecei a jogar na Sojipa, né? E, enfim, fiz uma carreira razoavelmente dentro do espectro do punhobol, uma carreira bastante sólida, assim. Eu comecei no infantil, fui calcando, né, infanto, juvenil e tudo mais. Fui para a seleção brasileira de todas as categorias que eu participei. Cheguei na categoria adulta, e aí na Sojipa a gente tinha ficou muita gente na categoria adulta, né? Não só os que tinham chegado antes de mim, quanto eu e a minha geração. Aí a gente teve uma breve separação, assim, o grupo que era mais da minha idade, a gente fez um time fora, a gente passou a treinar na URGS, a gente treinava na Sojipa, mas jogava pela URGS, na época que o Carioca era o diretor da URGS e jogava punhobol também, e acho que por isso a gente teve essa força, né? Então a gente ficou jogando campeonatos brasileiros e tudo mais. Viajei muito com o punhobol me permitiu conhecer parte do Brasil que eu não conhecia. Eu tenho amigos que são amigos de fé, padrinho do meu filho, meu colega de punhobol. Eu sou padrinho da filha de outro que veio do punhobol junto comigo também, né? Eu já conhecia ele de relações familiares, mas também jogou comigo. Então, me deu assim um núcleo de amizades que eu preservo até hoje. E nessa história toda aí, eu acho que o mais fora do padrão é assim, em 88 eu fui convidado para ser treinador da seleção uruguaia de punhobol. Olha só! E aí eu era treinador do time juvenil da Sojipa, né? E eu já era adulto, e aí me convidaram para ir ser treinador do Uruguai. O Uruguai, assim, estava começando, né? Rastejando, eu diria, não era nem começando. Era tudo muito, assim, primário, tudo muito feito a facão, como eu brincava, né? E eu disse, tá, eu vou. Não tinha salário, mas a condição era, no final do ano, no meio do segundo semestre, essa equipe ia para o Campeonato Mundial de Punhobol na Alemanha. Né? E a minha condição era que, independentemente de haver a classificação ou não, eu teria direito a uma passagem, porque eu ia para a Alemanha e eu já ia ficar na Universidade de Colônia. Então eu garantia, né? Claro. Aquele ali era o teu salário, digamos. Eu ia então de 15 em 15 dias, eu pegava um ônibus aqui na sexta-feira de noite, chegava em Montevidéu no sábado de manhã, treinava sábado, domingo de tarde eu saía de lá, chegava segunda-feira de manhã. E no final de semana que eu não ia, eu prescrevia um treino e eu tinha um auxiliar técnico lá. Que legal. Mas foi assim, eu certamente tive que começar lá, e era um time adulto já, né? Sim. Muito menos do que eu fazia com meus atletas juvenis aqui na Sojipa. Realmente eu estava começando muito primário, assim. Treinamos lá durante quase um ano inteiro e classificamos, e então foi time inteiro para o Campeonato Mundial. Que legal. A equipe não foi bem, eu sinceramente não me lembro, assim, eu acho que eles acho que ganharam 1 ou 2 jogos, só de todos que eles jogaram, 4 ou 5. Mas, assim, era ganhar experiência. Né? Como são se foi muito tranquilo, né? O punhobol hoje, ele tem mais visibilidade, até pela própria rede social. Se tu entrar no YouTube e botar lá Fausto Ball ou punhobol, vai ter milhares de vídeos, campeonatos mundiais. É outro nível, né? Hoje o nível jogado, como em qualquer esporte, o que eu joguei lá e joguei bem, eu não jogaria hoje contra o time juvenil, entendeu? Porque é realmente uma evolução muito alta, né? As potências são... A parte física cresceu muito. Quando eu joguei, eu entrava, fardava e ia jogar. Tanto que na Sojipa a gente começou com essa história da preparação física, e nós tivemos preparadores físicos, um tinha o apelido de Menguele, para te ter uma ideia do quanto era
pegado à preparação física, né? Mas eu acho que foi uma evolução tremenda, né? Ninguém trabalhava com força, com musculação, nada disso. Era futebol de antigamente. Entra 11 para cada lado. E eu acho que isso a gente teve uma evolução muito grande. Hoje, realmente, tem muito mais alto nível, né? Infelizmente, não cresceu tanto quanto poderia. Eu estou muito afastado do handball já há muito tempo, né? Mas, assim, o Brasil tem muito mais destaque do que tinha na minha época. Na minha época, assim, Áustria, Suíça e Alemanha devastavam todo mundo. A Alemanha era campeã, bastava entrar na quadra, no campo já era campeã. Depois a Áustria apareceu, a Suíça apareceu e o Brasil, em determinado momento, se destacou, foi campeão mundial. O pessoal que treinava comigo, e eu parei depois, né? Também eu acho que um pouco por essa questão de estar super povoado aquela categoria. A gente, é aquela velha história, o reserva fica desanimado. Achei que ele ia falar, também um pouco porque eu parei de jogar. Não, eu até fui treinado assim, quando eu parei mesmo, tá? Eu não fui diminuindo, não assim, o processo eu fui e os caras continuaram e foram campeão. E os caras continuaram, e quem vinha de baixo vinha com sangue nos dentes, né? Sangue nos olhos, e vinha patrulhando. E realmente, o handball cresceu muito no Brasil. O Paraná tem muitos times de handball, Santa Catarina tem muitos times de handball, mas aqui no Rio Grande do Sul, eu diria que assim, é quase o máximo. Teve no Rio de Janeiro durante um tempo, eu sinceramente não sei hoje se tem, mas é um esporte jogado região sul. A gente não tem muito espalhado, mas tem muita coisa no Chile, tem muito time na Argentina. Eu conheci a América do Sul viajando de ônibus com handball, assim, aquela viagem festeira, entendeu? Com os parceiros, no ônibus alugado. E isso é interessante também, né, Lu? Porque tu foge um pouquinho do tradicional, né? Tu foge um pouquinho do tradicional e às vezes é uma oportunidade que tu tem dentro de uma modalidade que não é tão difundida ainda, como futebol, e que tu pode aproveitar. Pô, pensa lá, tu foi convidado como treinador de uma seleção nacional. E não é de qualquer país, é do Uruguai, né? Então, isso tem um mérito muito grande do teu trabalho, mas principalmente tem uma oportunidade absurda nesse caminho, né? Não, foi uma experiência sensacional, não me arrependo de nada. Em seguida, eu dizia para os alunos, eu já trabalhei muito de graça nessa vida, entendeu? E eu acho que eu ganhei muito com esse trabalho. Hoje, se não me paga, eu não faço nada. Eu acho que não é por aí. Acho que tá certo. A gente sabe que é outro momento da história econômica do país. Mas eu acho que se a gente ceder um pouquinho, a gente ganha muito. Nada que qualquer passagem para a Alemanha. Exatamente. Estava falando, né? Ceder um pouquinho a passagem para a Alemanha. Jogar nem certa, não. Lu, obrigado aí por estar aqui conosco, por nos apoiar nos projetos. Um prazer falar contigo. Contar uma historinha. Esperamos que tenha curtido estar com a gente aqui. Legal. Valeu. Então tá. Tomara que tenha o sucesso dos anteriores, né? É difícil. Vamos ver se o Lu bate 2 milhões. 2 milhões. Tchau, pessoal, galera. Um abraço. Tchau. Feito.